Compartilhe esse vídeo ou não, ou se você quiser fazer um vídeo sobre isso, ou comentar em algum lugar, pode fazer também, ou usar qualquer coisa desse vídeo aqui, mano, pela corte, clipe, pode usar pro seu vídeo também, fica à vontade. Bom, Goulart, já que você deu a permissão, vou reagir ao seu vídeo, porque até onde eu estava vendo, você está sendo atacado por um grupo majoritariamente mais velho, onde a grande maioria são pais. E eu, como mãe, tenho a minha opinião, várias opiniões sobre esse assunto. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu reajo a Sweet Carol e uma polêmica que ela foi envolvida. E mais uma vez está acontecendo de novo, nós estamos vendo o Goulart sendo envolvido em um caso sério, onde ele está sendo apontado como um possível influenciador de um jovem ter cometido um crime. Quando você é inscrito num canal, que você acompanha o conteúdo do criador e vê que ele é envolvido numa situação que não tem absolutamente nada a ver, você meio que sente por isso, porque você conhece, você sabe, você acompanha. Se vocês não sabem do que eu estou falando, alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, um adolescente de 14, 15 anos, se não me engano, ele ceifou a vida da sua família. Pai, mãe e um irmão? Irmã? Mais novo? Não sei. De acordo com as investigações da polícia, descobriu-se que esse garoto mantinha uma web namorada, uma faixa etária próxima a ele também, onde ela mora no Mato Grosso. E, de acordo com o que foi revelado, parece que os dois tinham planos de ficarem juntos nessa idade. É meio estranho. E acredita-se que, por ter o seu pedido negado pelos seus pais, óbvio, ele meio que junto com a sua namorada tramou toda essa tragédia para que eles pudessem ficar juntos. E onde que o Goulart entra nisso? Se vocês não conhecem o Goulart, a Helena, que foi quem se inscreveu primeiro, que foi quem começou a seguir ele primeiro, vai dar uma contextualização aí, um update de quem é o Goulart. O que ele faz da vida? Particularmente quando eu comecei a acompanhar o Goulart, ele fazia aqueles conteúdos dark, sabe? Colocava uma gameplay de fundo e comentava algum assunto. Depois ele transformou o canal dele em gameplays narradas, focadas mais em jogos de terror. Tipo, ele pega Lace, algum jogo do Roblox, algum jogo indie, assim. Faz toda uma narração por cima, faz algo bem editado, bem legal. E posta no canal principal dele, só que não é tão frequente esse canal, que é mais difícil de fazer o conteúdo, né? Então é um vídeo por mês e olha lá. Aí ele tem outro canal também, que é o Goulart 2, muito criativo ele, onde ele posta reacts. Ele faz lives na Twitch e aí ele posta alguns cortes no canal secundário dele, que é mais um react voltado mais para casos polêmicos, react de vídeos. Se não estou enganada, quando eu fiz aquele vídeo do Ainda Dá Tempo, eu acredito que o Goulart também apareceu num dos canais que eu mais assisto. E de verdade, eu consumo muito conteúdo do Goulart. E o que o Goulart tem a ver com essa tragédia? O que essa tragédia tem a ver com o Goulart? Bom, segundo ainda as investigações policiais, esse casal de web namorados tinha um jogo em comum, o The Coffee of Andy and Leila. Quando nós estávamos assistindo ao vídeo do Goulart, em que ele falou sobre esse jogo, imediatamente as duas reconheceram. Pode-se dizer que, como eu gosto do Goulart, eu consumo as lives dele, eu vi ele jogando esse jogo em live, sabe? Então, ver agora envolvido numa polêmica foi tipo, meu Deus, como assim? Nada a ver. Exatamente. Então, basicamente, parece que a investigação meio que apontou esse jogo. Aí, quando a emissora foi fazer uma reportagem sobre isso, associou o vídeo que o Goulart fez sobre esse jogo, que tem mais de 2 milhões de visualizações, então automaticamente as pessoas associaram o acontecido ao criador e ao jogo. E vamos lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2023, o Corey, acho que vocês também conhecem ele, sofreu por uma situação bem semelhante, onde a HBO meio que associou ele como também um dos possíveis influenciadores de uma tragédia que aconteceu anos atrás, antes do canal dele ter sido criado. Se vocês não sabem do que eu estou falando, parece que estava fazendo todo um documentário sobre a tragédia de Realengo, associaram essa tragédia ao jogo FNAF e também trouxeram o Corey, como é um dos maiores criadores aqui, que fala sobre o FNAF. Basicamente falou que ele aliciava crianças. Que o canal dele era um portal para aliciadores.
Gente, foi um absurdo, um caos naquela época. E também falava que era prato cheio pra predador, sendo que o jogo é offline. Tipo. Também, eu tenho que falar. Tem nenhuma lógica esse negócio aí. O Goulart, inclusive, foi um dos primeiros criadores que saiu na defesa do Core. Ele fez um vídeo quase que imediatamente. E agora também vimos que assim que o Goulart fez esse vídeo, o Core foi um dos primeiros também que saiu à frente para poder defender o Goulart de toda essa acusação injusta que ele está sofrendo por parte da emissora Record. Bom, vou soltar o vídeo aqui do Goulart para que a gente possa assistir juntos e conforme o vídeo for tocando, eu vou dando a minha opinião sobre isso. Até porque você é a mãe, dá a sua opinião de mãe, que é o público que tá atacando o coitado do Goulart. E a gente, como jovens que joga, a gente dá a nossa opinião também. Porque falaram que, né, que os jogos influenciam as pessoas e tudo mais. Não é de hoje que eu escuto isso. Eu tenho 42 anos, também fui criança e adolescente. Não é de hoje que eu estou vendo jogos e outras produções serem atreladas a esses tipos de tragédias. Olá YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo sobre um assunto paia, um assunto sério, que rolou ontem, domingo à noite. Agora é segunda, eu acabei de acordar e estou fazendo um vídeo aqui sobre essa parada pra vocês, tá? Pausando aqui, nós estávamos também assistindo ao vídeo do Gianluca, que ele também fez um vídeo defendendo o Goulart, porque é uma calúnia injusta que estão fazendo com ele. E assistindo ao vídeo do Jean, ele trouxe à tona, né? Nós descobrimos que não é a primeira vez que essa emissora tem tal atitude. Pelo que o Jean estava falando, já aconteceram outras vezes de notícias tendenciosas relacionadas a criadores, tanto aqui do YouTube quanto da outra plataforma, o TikTok. Inclusive, o vídeo do advogado que nós assistimos, ele foi o defensor de um desses criadores. Eles queriam se juntar, eles estavam em estados diferentes, o cara tem 14, 15 anos, enfim. O casal se conheceu em um jogo online, que já foi proibido em outros países devido à sua natureza imprópria para menores de 18 anos. Aí eu falei, pô, mano, jogo online? Que jogo online é esse, mano? E por que ele tá disponível pra qualquer um comprar ou baixar e tal? Por que não, né? O que aconteceu? Um jogo online que é proibido? Bom, o jogo nada mais é The Coffin of Andy and Lily, aquele jogo de RPG de terror. Esse jogo nem online é, tipo um RPG Maker, sabe? Não é online que você pode jogar com amigos, você joga individual. Ali eu já vi que já se tratava de uma notícia tendenciosa realmente para tentar buscar um culpado para essa tragédia, porque eu acho que sempre quando isso acontece, querem apontar logo o que causou, o possível causador, o que influenciou. E aí eu acho que eles não conseguiram ter tempo suficiente para fazer uma pesquisa mais aprofundada do que se tratava esse jogo, muito menos de talvez influenciadores que tenham falado e até mesmo jogado esse jogo. Querendo ou não, isso daí não é um pouco estranho, porque quem faz essas matérias para esses jornais são jornalistas, ou seja, tem que checar a verdade. Isso não é meio antiético? Não pode perder o emprego por causa disso, não? Fazer esses tipos de matéria tendenciosa, sensacionalista, sem checar a verdade? Os dois conheceram na internet em um jogo de extrema violência e terror psicológico e passaram a manter um relacionamento virtual. Pra quem conhece minimamente de internet e de jogo, como esses caras aqui não conhecem, que dá pra perceber, essa frase não tem sentido algum. Não tem lógica, é absurda, porque não é um jogo online. Com as meninas mesmo falaram que esse jogo é impossível ele ser online e mais ainda impossível ter um bate-papo. Pra você acessar esse jogo, você tem que colocar a sua idade nele, sabe? Tem que botar a sua idade lá, você não pode só abaixar assim do nada. E esse jogo tá disponível na Steam. Nós aqui conhecemos a Steam porque a Helena já usou pra baixar jogos. O FNAF é um deles, né? O FNAF 6 que você jogou. Mamãe já comprou Among Us pra nós também, uma fofa. E uma coisa que eu faço questão de ter aqui em casa é que elas comentem comigo e eu comento com elas sobre esses jogos e não é nada feito às escondidas. Elas sempre comentam comigo. Tanto que quando a Helena queria jogar, a Isabela queria jogar, elas perguntaram pra mim, elas mostraram todo o gráfico, toda a história. Talvez, na maioria das famílias, isso não seja possível acontecer porque tá todo mundo muito ocupado, todo mundo trabalhando demais, mas é algo que eu falei quando eu reagi à minissérie Adolescência. Até que ponto nós conhecemos os nossos filhos? Até que ponto nós estamos por dentro da vida dos nossos filhos? Uma coisa é você tirar a privacidade do seu filho, ficar investigando a vida do seu filho, o que ele faz, o que ele deixa de fazer,
fazer, porque é praticamente impossível você conhecer a pessoa 100%. Porque a Isabela, eu conheço ela aqui, conheço a rotina dela, sei mais ou menos o que ela pensa, os questionamentos que ela tem, mas na vida da escola dela, será que eu sei mesmo? A questão não é você ficar investigando, invadindo a privacidade, como eu disse. Eu tenho acesso ao celular das meninas, mas isso não quer dizer que eu fico entrando no celular delas, assim como elas têm acesso ao meu celular. Eu acho que o mais importante não é você obrigar o seu filho a falar coisas que às vezes ele não sente pronto para falar, mas sim dar a abertura, para que qualquer coisa, quando acontecer, ele possa chegar até você e buscar o apoio que ele esteja precisando naquele momento. Como eu deixei o questionamento no vídeo que eu reagi sobre a adolescência, será que, se acontecer alguma coisa com a Isabela e com a Helena, elas vão chegar até mim mesmo? Eu acredito que sim, mas a gente não conhece as pessoas 100%. O que foi mostrado nessa minissérie, porque uns dizem que o garoto tinha uma família totalmente funcional, eu já tenho as minhas opiniões, mas o que acontece é que quando ele estava lá na delegacia, deu para perceber que o pai não sabia absolutamente nada do seu filho. Será que nós sabemos mesmo? E mesmo que não saibamos tudo, será que damos aquela abertura para que os nossos filhos possam vir conversar com a gente? E também outro ponto que eu queria levantar aqui: esses filhos estão sendo educados de maneira correta para saber que eles têm limites? Porque o não, às vezes, não é porque o seu pai ou sua mãe quer ferrar com a tua vida. Às vezes é porque eles realmente reconhecem um perigo ou reconhecem que você não esteja pronto para atravessar aquele limite. E os jovens, eles estão prontos para ouvir isso? Como foi o caso que eu mostrei para Helena. Não tem nada a ver com o jogo, mas mostra exatamente como alguns jovens reagem à imposição de limite dos mais velhos, dos mais responsáveis, dos pais. Eu mostrei um vídeo que eu tinha visto há muito tempo atrás de uma adolescente nessa faixa etária, mais ou menos, em que ela gruda no cabelo da mãe só porque a mãe não permitiu que ela fosse na festa. Foi necessário, não sei se pai, padrasto intervir, implorando para que ela deixasse, e a menina ali firme, quase arrancando o cabelo da mãe, falando que só vou arrancar se ela deixar que eu vá na festa. Então, até que ponto tá essa comunicação entre pais e filhos? Filhos adolescentes, inclusive, onde teve até o caso do roleta russa, que eu reagi também. Realmente, é difícil. A vida de hoje, a gente não tá conseguindo se dedicar 100% a nada, nem a nós mesmos, vamos ser sinceros. Eu acho também que nem tudo é questão de criação dos pais, porque tem várias vertentes que a gente pode imaginar, vários cenários que a gente pode imaginar. Um cenário que os jovens crianças estão tendo todo o amor dos pais e mesmo assim é uma pessoa corrompida, e também um cenário que os pais realmente são negligentes e a pessoa também é corrompida, então não dá pra julgar, mas... É exatamente o que nós estávamos conversando aqui sobre esse caso. É tão tendencioso você apontar um único culpado, não é mesmo? Pode ser que sim, talvez, sei lá, o jogo possa ter influenciado o jogo, mas dizer que ele foi o estopim, o causador... Com que provas? Porque há toda uma narrativa por detrás disso. Como que era o contexto familiar, a relação desses jovens com seus pais, a vida escolar, a vida social. E são esses pontos que deviam ser analisados, não o jogo. E porque se a gente for pegar apenas a obra em si para achar culpados, não. Então, assim, a tragédia de Columbine que o Cor citou no seu vídeo, se vocês não sabem, eu acho que a maioria aqui deve conhecer a série American Horror History, ou a primeira temporada, ele traz a inspiração dessa tragédia em um dos personagens, e de uma forma, assim, graficamente bonita, onde ele ceifa vidas de adolescentes, de estudantes e professores, e depois tem o mesmo fim que os irmãos tiveram, só que na casa dele. Então aí você vai pensar, isso também não pode influenciar se a gente quer achar um único culpado, sem olhar por detrás? E não só citando isso, existem várias outras obras antigamente que eu conheço que também poderiam servir como estopim, que é a saga Albergue, Massacre da Serra Elétrica. Para quem é fã de Supernatural, sabe que tem um episódio que os irmãos Winchester, eles caem na mão de humanos. O próprio personagem Jim fala que ele entende de demônios, mas de humanos não, que humanos são loucos. E tem também a Diários de um Vampiro, The Vampire Diaries, que fez grande sucesso, mas se
ninguém esqueceu, né? Se ninguém conhece, se alguém esqueceu, numa das temporadas mais adiante, tem um personagem que eu acho que ele interpreta um bruxo e ele narra com detalhes como ele pôs fim na vida da família dele. Tem vários outros filmes que eu poderia citar aqui, como um bem mais antigo, Anjo Malvado, de Macaulay Culkin também, que é assim, você percebe que a pessoa já tem aquela tendência para o mal. Não estou dizendo que é o caso. Eu só estou dizendo que buscar um único culpado é meio que talvez não querer assumir a culpa ou dizer que não conseguimos parar tudo isso que está acontecendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceiro, o meu vídeo não é um tutorial, ele não ensina, ele literalmente só narra. É só uma gameplay gourmetizada, dublada, bonitinha e tal, e cortadinha bonitinho, porque o jogo tem 3 horas, eu queria encurtar ele e tal, pra ficar mais curtinho. É literalmente como qualquer outro youtuber faz aqui, eu só faço de uma forma diferente, tá? Eu só narrei a história que já existe, eu não ensino ninguém a fazer nada, tá? Quando falaram que o Goulart, ele tava dando um tutorial, será que eles realmente sabem o que é tutorial? Isso é um passo a passo. Será que eles sabem o que é um passo a passo? Nossa, eles meio que, acho que esqueceram o que é um tutorial. Sabe o que é o mais culpado ainda? São essas trends que acontecem aí, plataforma fora, que acho que vocês conhecem. E já tirou, sim, vida de pessoas, vidas de adolescentes, vidas jovens. Esses tutoriais, esses desafios, sim, é um tutorial e um passo a passo de como o jovem precisa fazer e ainda desafiando se ele tem coragem ou não de fazer aquilo. Isso sim devia receber com maior atenção. Como o Goulart falou, nossa, eu vi que isso daí ia respingar em mim e como de fato respingou. E aí eu fico pensando, porque nós também temos um outro canal, o nosso canal principal, que aborda temas de K-pop, mundo asiático, e recentemente fizemos um vídeo sobre Red Face. Eu falei pra Helena, ela colocou esse aviso, eu falei pra Helena, fica de olho, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acabar caindo alguma coisa na nossa conta. Logo se associada a alguma tragédia, alguém pintou um rosto, alguma coisinha, aí foi ver o histórico e assistir nosso canal, sei lá, alguma coisa. Porque assim, é tão fácil e maldoso ao mesmo tempo você pegar um conteúdo ou um recorte e transformar ele, manipular ele da forma que é melhor pra você. Sem pensar que, da mesma forma que eu falei quando eu reagi ao vídeo da Sweet Carol, sem pensar que aquela pessoa tem família, aquela pessoa tem amigos, e como deve ser difícil para familiares e amigos vendo uma pessoa que você gosta envolvida numa situação do qual você não tem culpa. Ou enaltecem o que está por vir, e se você não enxerga nada de errado nisso, você é doentio. Saiba separar os dubladores de seus personagens, é tudo pura atuação em prol do entretenimento, né? Ou seja, ficou bem claro que ninguém aqui, ó, nenhuma das pessoas que participaram, ou seja, eu e os dubladores, concordam ou enaltecem. Ninguém fala que foi legal, ninguém faz um tutorial falando como que faz, tá? E aí a gente começa todo aquele assunto de, mano, ok, mas será que os jogos incentivam as crianças? Não. Porque se fosse seguir esse raciocínio, mano, então é melhor você tirar o Free Fire, porque tem um montão de gente que atira nos outros, você morre, atira e tal, joga granada e, mano, tira o GTA de todo mundo também, porque, né, mano, lá você atropela pessoas, você rouba coisas, tira, sei lá, o COD, porque você atira nas pessoas de graça num exército. E é muito doido esse padrão que eles encontraram de alguma forma, mano. Parece muito que, tipo assim, porque, mano, 2,8 milhões de pessoas viram o vídeo. E aí teve uma pessoa, um caso, eu não sei nem se ele viu meu vídeo, inclusive, né? Eu não tenho essa informação, mas aparentemente ele conhecia esse jogo. Então quer dizer que por causa de uma pessoa entre mais de 2 milhões fez, então isso incentiva. Eu não sei que padrão é esse, né? Se for assim também, vão começar a acusar Yandere, né? Se alguma garota aí cometer... Mas o que eu posso dizer pro Goulart, não é de hoje que isso tá acontecendo, né? Deles culpabilizarem alguma coisa. Isso quando não falava que tal coisa era do diabo, né? Sim, e acontece isso até hoje. Isso acontece até hoje. Não, são pessoas mais de idade que fazem isso, né? É um padrão, se bem que eu pelo menos consegui quebrar esse padrão. O meu ponto de vista, a minha opinião a respeito disso tudo é que não dá pra você bater um martelo com uma certeza absoluta de que jogos, séries, filmes, músicas influenciam jovens, crianças, adolescentes ou até mesmo pessoas mais adultas a cometerem um crime. Eu acredito que talvez você precisa primeiro fazer toda uma investigação de como é a vida da pessoa. Tudo que você consome, de certa forma,
te influencia. Vai depender de como você vai elaborar isso. Então, quando você já tá com a tua mente de fazer alguma coisa, você vai atrás. Não é algo que caiu no seu colo e te engatilhou. E uma coisa que eu também digo para os pais, o YouTube não é o maior lugar prejudicial, não. Já olhou as outras redes sociais também? Te garanto que o YouTube deve ser mais santo. Vamos brincar de gráfico, matemática e padrões e estatísticas, vamos fazer qualquer coisa aqui, mano. Ó, que legal. Então eu quero brincar também. Então eu vou brincar também, vamos lá, mano. Eu, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre esse jogo, né? Eu roteirizei, gravei e tal, bonitinho, dublei. E eu amo meus pais. Ou seja, não quer dizer que quem curte esse jogo ama os pais, né? Pelo meu gosto, eu sempre consumo mais coisas de terror. Eu assisto filmes de terror, eu assisto creepypastas, eu sigo muitos criadores aqui que fazem esse tipo de conteúdo. E nem por isso... Mamãe comprou uma fantasia do Pânico e saiu amassando as pessoas. Não faz o menor sentido isso. Caralho. Enfim, brincadeiras à parte, mano, é óbvio que isso não faz o menor sentido, porque jogos não influenciam pessoas a fazerem coisas do nada, tá? É muito mais fácil você culpar um jogo, né, do que você culpar um abuso, ou um trauma, ou uma negligência dos pais, problemas psicológicos, ou bullying, ou distúrbio mental. É muito mais fácil, né, mano? Porque, né, os pais não vão querer ser culpados nem nada, ou ao redor, o ambiente da pessoa, né? Muito mais fácil, não, deve ser o jogo, né? Não vai ser culpa de mais ninguém, não, deve ser só do jogo. E não o menino que já tava predisposto a fazer alguma coisa, ou que ele já era doente da cabeça, né? Porque se fosse assim, mano, eu não tô vendo milhões e milhares de pessoas que viram vídeos sobre esse jogo, jogaram esse jogo, e eu tô fazendo besteira, entendeu? É exatamente isso que eu falei. É difícil você apontar uma única causa. Assim, acontece essa tragédia, vê que talvez ele assistiu, ele consumiu alguma coisa e pronto, esse daí é o culpado. Gente, e por detrás disso tudo? Quem era esse garoto? Como ele era? Como era a relação dele com os pais? Como era a relação dele com os demais familiares? Às vezes, quando você vai investigar, vê que era uma pessoa legal, tranquila, mas e por dentro? Os seus outros relacionamentos? Será que ele não passava por algum bullying? Ou que ele tinha alguma dificuldade de se relacionar? Talvez seja até, né, confortável você pegar um único ponto e apontar ele como o principal causador. Fazer um bode expiatório, como basicamente o Golart foi feito aqui, né? De bode expiatório para poder linkar uma coisa a outra. Mas e a vida? Será que mentalmente, socialmente ele estava bem? A família, talvez ele possa ter um bom relacionamento com a família, ou não sei. A gente pode questionar a família, né, por deixar uma arma assim tão visível para esse jovem ter acesso também. Por que que esse pai tinha esse negócio dentro de casa, sabe? Com criança pequena ainda. A família tem sim o seu peso e tem a sua participação na vida e na criação, principalmente na formação de caráter de crianças e adolescentes. É basicamente a primeira referência que uma criança tem. São de preguiça, né? Eles só acharam qualquer coisa que poderia ser um possível padrão. Tipo, opa, peraí, eu vi que eles jogaram esse jogo, ouviram sobre esse jogo, então eles devem, só pode ser isso. Vamos ignorar todo o resto, toda a possível vivência do cara, toda a lore da pessoa, todos os anos de talvez trauma, ou bullying, ou negligência, ou qualquer coisa, como que o menino pegou uma arma tão facilmente assim e conseguiu fazer o que ele fez. Não, vamos colocar a culpa no jogo porque é muito mais fácil. E lembrando que jogar videogame é só mais uma atividade, assim como ouvir música, ou, sei lá, ver filmes, ou séries, ou livros, enfim, é uma forma de mídia, né? E eu não sei por que a galera foca tanto em jogo, sendo que tudo é uma forma de você consumir conteúdo, que inclusive, né, a Record, ela tem novelas, tá? Eu acho que é porque o que tá mais acessível, entre aspas, e o que mais tá fazendo sucesso entre a juventude de hoje são os jogos. Literalmente você pode trabalhar com isso hoje em dia, né? Participar de festival e coisa e tal. Aquele que a pessoa mais consome vira alvo. Exatamente. Tanto que na minha época, eu lembro que falava assim de jogos, mas não falava tanto quanto se fala hoje, né? Até porque eu venho de uma geração de que os pais não deixavam os filhos ficar com o videogame muito tempo ligado porque eles achavam que queimava a TV. Sou uma novela chamada Chamas da Vida e que tem estupro e violência. A Record também já passou uma novela chamada Vidas em Jogo e que tem abuso de drogas, violência e assassinato. E também uma novela chamada Gênesis, que tem violência, enforcamento público e muito mais coisas horríveis, né? E ninguém fez nada disso, né? Porque esse argumento não funciona. Se a gente fosse aplicar o mesmo raciocínio, então essas novelas estariam incentivando esses comportamentos não legais, né? Nas pessoas. E aí que chega a questão importante, que tem uma diferença entre a intenção
e a interpretação, tá? Tanto as novelas da Record quanto o meu vídeo, eles representam uma história, tá? É uma história contada, uma história que tá ali. Eu sou narrando a história, eles estão passando a história. Não é nenhuma apologia a nada, não é nenhum incentivo, não tem tutorial nenhum. Resumidamente, isso aqui é quase que você culpar e querer proibir o carro porque alguém atropelou uma pessoa com o carro. Eu acho que é até mais distante que isso, porque o jogo em si não é uma arma, ele não incentiva e ele não é um meio de você matar alguém ou causar mal a alguma outra pessoa. Eu acho que é até mais distante que isso, entendeu? Mas como eu falei, cara, o certo não é culpar o jogo que não tem a menor culpa, ou culpar o vídeo que não tem a menor culpa, que não faz o menor sentido você fazer isso, mano. Porque se fosse assim, vamos proibir qualquer mídia que tenha algum tipo de coisa errada, porque a galera vai ver e vai ficar cegamente com vontade de fazer aquilo, né? Porque é assim que funciona. Vamos proibir Game of Thrones, né? Inclusive em Game of Thrones também tem assassinato de pais e tem incesto. Que doideira, né, mano? Melhor a gente tirar, porque vai que alguém vê isso aqui e fica com vontade de... Até desculpa dizer isso, cara, mas o menino que cometeu essa parada, ele é doente, mano. Ele é doente, ele não é bem da cabeça, eu não sei se ele sofreu um negócio que ele é assim... algum trauma, alguma negligência, qualquer coisa, porque ninguém em sã consciência saudável faria isso. Alguma predisposição a menino já tinha. Tem o Milionka, quando ele faz o Freak TV, ele disse que existem algumas mentes que já nascem para o mal. Não estou acusando o garoto, mas vamos concordar de que você premeditar o fim da vida dos seus pais, do seu irmão mais novo, não é algo normal e aceitável de se ver. E mais uma vez eu reforço aquele meu pensamento, aquele meu questionamento quando eu reagi à adolescência. Até que ponto nós conhecemos os nossos filhos? Até que ponto nós estamos criando laços de segurança para que os filhos possam chegar até nós, pais, e conversar? E até que ponto esses jovens, eles estão abertos, talvez, à imposição de limites? Que uma das discussões que eu tenho aqui com as meninas é justamente a diferença da minha época para a época delas, em que nessa época realmente eu vejo uma resistência um pouco maior a imposição de limites. Eu, como jovem, na maior parte das vezes, eu sou contra a minha própria espécie, né? Porque não tem como defender às vezes. Mas eu acredito também que há uma parcela de culpa dos pais deles não estarem conseguindo ensinar esses limites também. Porque, tá, o filho, querendo ou não, é teu. Você que tem que ensinar esse limite pra ele, sabe? E eu acredito que muitos pais, hoje em dia, por culpa da internet também, que deixou muitos jovens totalmente doidos, malucos, não estão conseguindo ter o controle e não tá tendo postura de pai mesmo, não tá com cunhão pra ensinar. É a famosa babá eletrônica, né? Porque a vida de hoje em dia, ela exige demais, exige grande empenho dos pais para manter a família quando são os dois que trabalham. Isso não quer dizer que só pelo fato de você sair fora de casa, você tá negligenciando o seu filho. Um montão de comentário no meu vídeo, porque, né, como eu falei, mano, o cara, ela censurou um montão de coisa aí, mas o que adianta? Mostrou o nome do meu título, mostrou a minha fotinha de perfil, a galera chamou o canal, e agora tá cheio de comentário de pais que não sabem de absolutamente nada, que acreditam em tudo que vê, falado pela Record. Então tá aqui, mano, essa merda de jogo trazendo infelicidade para a família. O YouTube não toma coragem de falar merda nessa bosta de conteúdo, até o próprio capeta tá com medo desse demônio. Esse jogo foi inspiração para o plano do garoto de 14 anos que matou o pai e a mãe e o irmão pequeno, com ajuda online da outra dita namorada em Mato Grosso, ambos presos. Mano, muito engraçado que não tem nada... Eu não sei como é que essa ligação... A única coisa que é igual nesse jogo é a ideia de matar os pais, mas toda a motivação, tudo que aconteceu, o motivo e tal, é tudo diferente, mano. Eu não sei que ligação é essa. E de qualquer forma, não é nem sobre isso, né? Enfim, vamos continuar. Joguinho diabólico. Esse é o jogo do adolescente que matou a família. Vocês têm noção de que esse jogo fez um adolescente, uma jovem, matar os próprios pais? Isso deve ser removido já. Isso é doentio. Acho que alguém teve participação nos acontecimentos do adolescente de 14 anos, indicando que, né, eu tive participação nos acontecimentos que rolou. Ou seja, de certa forma, caluniando o Goulart. E isso já passa a ser também um ato criminoso, porque não tem provas nenhuma de que esse jogo realmente foi o culpado, o causador, o motivador, e muito menos que o Goulart tem ligação com isso. E aí eu fui nesse vídeo que ele fez, porque eu particularmente não assisti, e eu fui ver como que estão os comentários. Alerta, recentemente meu primo começou a jogar um jogo chamado Minecraft, e não para de socar tijolos daqui de casa. Tomem cuidado. Porque os jogos não influenciam. Como o próprio Edu já nos ensinou quando ele joga seus jogos, é caçar recursos, é recolher recursos.
um outro comentário mesmo falando: pessoal, tomem cuidado. Minha irmã jogou Farming Simulator recentemente. Agora ela não para de colher o mato da rua achando que é trigo. Eu, particularmente, adoro jogar joguinhos de construção de fazendinha. Eu acho também que eu vou passar a colher recursos. Mano, o jogo influencia as pessoas. Cadê? Sem dizer que eu também já consegui o meu XP necessário para ampliar meu território. Então eu acho que eu vou ter que deslocar meus vizinhos aqui porque eu tenho que ampliar. Porque tá chegando muito pedido para mim para fazer geleia, para fazer buquê de flores. Onde que eu vou colocar minhas máquinas? Pois é. Eu tenho que ampliar meu território. Então eu acho porque os jogos influenciam, não é mesmo? E é tão rápido você adquirir uma casa boa, um porquinho, uma vaquinha, você assar teu pão. Se for falar de jogos violentos também, gente, Mortal Kombat. A minha adolescência foi de Mortal Kombat. Tá certo que os fatalities não são como os que estão sendo agora, né? Mas a minha vida foi jogar o Mortal Kombat com o meu irmão. Vocês já viram ele nos vídeos. Então nós passávamos a adolescência jogando Mortal Kombat. E eu lembro de um episódio que o meu pai chegou, ele viu, né? Eu já tinha o quê? Uns 16 anos? 16, 17 anos? Meu irmão já devia ter o quê? Uns seus 20 anos, mais ou menos. Que a nossa faixa etária é mais ou menos próxima. Nós estávamos jogando, nosso pai chegou, ele olhou para aquele jogo pra gente assim, batendo um no outro. Eu me lembro direitinho do nosso pai perguntar se aquele jogo fazia com que as pessoas ficassem violentas. Eu me lembro perfeitamente disso. Então assim, o meu pai não perguntou num tom acusatório, o meu pai não perguntou num tom de deboche. O meu pai perguntou de um jeito curioso, em que ele queria saber se de fato o que estava circulando era real, e ele queria escutar essa resposta dos filhos dele. Então é basicamente isso que eu trago também para as meninas. Quando eu tenho dúvidas, alguma coisa, eu pergunto para elas, sempre dando a oportunidade delas expressarem, delas falarem, sempre validando a opinião delas. Basicamente, eu vejo elas jogando e também jogo com elas. Eu jogo bingo no Roblox, porque eu não tenho habilidade para ficar jogando. Como disseram, se for pegar aqui, esses jogos ensinam, eu acho que foi no caso do Corey, que tava falando que ia usar um jogo para treinamento da polícia, não sei. Se for pegar nisso, então eu nunca vou pegar numa direção, porque se vocês verem como que eu dirijo em jogos de carro, eu vou ser, assim, um perigo em potencial no trânsito. E outros tipos de jogos eu também não jogo com as meninas porque eu não sei andar, eu bato a minha cara na parede. Então eu acho que eu também devia me preocupar com isso. As meninas estão lá na frente, elas têm que voltar pra me buscar porque eu não tô conseguindo. Às vezes eu subo num lugar e não consigo descer. Eu sou péssima em jogo, gosto de conteúdos de jogos, de consumir, mas pra jogar eu sou um horror. Elas jogam comigo jogo de velho, que é bingo no Roblox. Aí vem aquela pergunta: nossa, mas as suas filhas jogam Roblox? Você já viu coisas que estão falando? Sim, eu já. E eu não vi na internet. Elas chegaram pra mim e falaram. E quando eu vi criadores falando sobre o assunto, eu já sabia, porque elas tinham me contado. Então, assim, acho que proibir só vai instigar mais os jovens a querer fazer coisas erradas. Porque nós éramos assim também. E quem quer fazer, vai fazer escondido também. E quem quiser fazer alguma coisa, vai fazer escondido. Não que eu seja perfeita, eu também tenho muitos desafios, eu tenho muitas questões aqui para tratar com as meninas, mas tentar se aproximar do mundo do jovem, e os jovens deixar que seus pais queiram entrar no mundo de vocês. Eu acho que foi basicamente isso que eu disse quando eu reagi ao caso do Roleta Russa. Recentemente comecei a jogar Angry Birds. Virei noites em claro e consegui construir um estilingue. Agora estou pegando todas as galinhas da minha avó para arremessá-las por aí. Jogos influenciam as pessoas aí, não é? Passei 2000, fase 2000 e Candy Crush. Nem por isso eu vivo comendo doces, balas, bombons, achando que os brigadeiros vão explodir. Uma ação, ou se dá pra pedir pra eles, mano, explicarem isso melhor numa outra, ou os dois, ou alguma coisa. Eu não sei o que dá pra fazer, eu tô estudando ainda minhas opções. Isso aconteceu ontem de noite e eu estou gravando esse vídeo hoje, agora de tarde, tá? Então eu vou dar uma estudada o que dá pra fazer. Mas é claro que não vai ficar assim, eu vou fazer alguma coisa. Também agradeço a galera que comentou sobre isso no Twitter, sobre isso na própria reportagem, enfim, nesse vídeo aqui também, se puderem comentar, mano, sobre essa parada, né? Pra adicionarem argumentos ou até pesquisas, mostrarem um montão de coisa, qualquer coisa que sustentem o que eu tô falando aqui.
porque muita galera só tende a acreditar em TV cegamente, porque acha que TV nunca vai errar, e se, aqui ó, errou, eles estão errados, né? Então se puderem divulgar, falar sobre, né, se alguém falar... É porque quando nós já temos um pensamento formado, quando nós já temos certeza de que é aquilo e ponto, meio que nós buscamos pessoas, comunidade, grupos e até mesmo programas que sustentem aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que infelizmente não. Nesse caso da TV, eu acho que muitas pessoas meio que ficam alienadas na TV mesmo, sabe? Não tem nem a capacidade de pensar por si próprio, ter uma opinião forte assim. A primeira opinião que aparece, pronto, já toma como verdade absoluta, nem vai pesquisar. E isso também acontece muito em grupos de família, quando vai disseminando várias notícias, né, sem pesquisar a fonte e sem falar que muitas dessas pessoas que acusam jovens de estarem jogando, de estarem consumindo algum conteúdo que eles acusam esses jovens deles estarem se perdendo, deles estarem ficando alienados, essas pessoas mesmo também estão fazendo a mesma coisa com a TV. Uma coisa, tipo, errada, você fala, ó, não, aqui, ó. E eu também não tô aqui pra defender o jogo, não, tá? O jogo é horrível em questão de história, né? Tipo assim, em questão de, mano, é muito pesado, é, tipo, é desconfortável, tá? Ah, Gomas, por que você fez um vídeo sobre isso, então? Porque eu gosto de fazer as pessoas sentirem, basicamente isso. É da mesma forma que você vê um filme de terror e sente medo, ou um filme triste e sente tristeza, você chora, que são sentimentos ruins, mas você curte experienciar esse sentimento num filme, né? Você vai ver um filme de terror sabendo que vai ficar com medo, né? Que é um sentimento ruim, mas como era um filme, né? Era um negócio meio que protegido, é uma obra ali e tal, um negócio fictício, que é nesse mesmo caso, é por isso, entendeu? É um negócio fictício que não é pra incentivar ninguém, é só pra você curtir o seu momento ali durante algumas horas, se desprender um pouquinho da realidade e tal, e se emergir numa história diferente, algo diferente, fazer você sentir coisas, medo, tristeza, felicidade. É isso que eu gosto de fazer, entendeu? Basicamente, essa é a intenção de uma obra literária, de uma obra fictícia, de um filme, de uma série, de alguma coisa, de fazerem as pessoas sentirem aquilo, de meio que entrar dentro do universo, meio que participar temporariamente. É uma fuga temporária, é um entretenimento. Começa a ser perigoso quando a pessoa não consegue distinguir a realidade da ficção. Mas basicamente é isso, é você por algumas horas se desligar desse caos todo que é a nossa vida diária e se entreter com alguma história, com algum vídeo falando de alguma coisa que você gosta, de prendeu a tua atenção, de você mergulhar no filme que você se interessa. E agora, o criador não pode ser responsabilizado, porque se a gente for pensar em todas as possíveis consequências do que pode acontecer quando criamos uma obra, ou se alguém vai reagir à nossa obra, ninguém vai fazer mais nada. E o último recado pros pais, mano. Jogos não vão causar morte, não deixam uma pessoa violenta. Se o seu filho fez alguma coisa errada, foi ou culpa dos pais, uma negligência, ou ele já tava fudido da cabeça, ou algum trauma, ou bullying. Tem tanta coisa, mano, que o último do último do último do último seria videogame, de verdade. E eu sei que é muito mais fácil, talvez, admitir culpa, que os pais foram negligentes, né, e só colocar, tipo, vamos colocar a culpa desse jogo aqui, porque é mais fácil pra gente distanciar a culpa da gente, tá? Mas, enfim, foda-se, eu não ligo mais, eu não sei porque eu tô dando dica pros pais, mano, vocês se viram aí, tá? Exato, o filho é deles, eles que têm que cuidar. O Goulart não tem que se responsabilizar, já vi muitos outros criadores também serem apontados como possíveis causas de comportamentos não aceitáveis dos seus filhos. Gente, o filho é teu, a responsabilidade é tua. Cara, é aquilo que eu falei, né? Alguns pais não estão tendo um cunhão pra educar os seus filhos, sabe? Estão perdendo o controle dos próprios filhos. Ou então são aqueles pais que acham que criar filhos é criar meio que robôs, que vão obedecer eles em tudo. E já foi provado que essa geração, como eu já mesmo disse, essa geração não tá meio que aceitando isso, não. Onde tá a conversa, onde tá a validação de sentimentos, tanto da sua parte quanto da parte dos seus filhos, onde tá o diálogo, onde tá o respeito, onde tá a consideração, a empatia. São valores que formam o caráter de uma pessoa que, se ela não aprender dentro de casa, ela não vai conseguir aplicar em lugar nenhum.
Eu acho que é um absurdo usar uma única fonte de culpa para tragédias que estão acontecendo. Eu acredito que tem muita coisa por detrás, mas ninguém quer assumir a responsabilidade, a sua própria responsabilidade. É muito fácil você delegar isso aos outros. Tanto a responsabilidade de que se alguma coisa deu errado, como a responsabilidade de você criar, educar, orientar o seu próprio filho. A minha obrigação, a minha responsabilidade é criar, orientar, trazer para mais perto possível de mim as minhas filhas. Os filhos dos outros são os filhos dos outros. Eu não tenho responsabilidade em cima disso. Se pega um conteúdo e distorce, não é culpa minha. Não é culpa do Goulart, não é culpa do Corey, não é culpa dos criadores. Realmente, eu achei de muita má fé o que fizeram com o Goulart, principalmente por ser um criador que nós seguimos. A Helena já seguia, depois ela apresentou pra mim, pra Isabela. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu assistia dele era ainda mais que um conteúdo meio dark, que ele só ficava falando de fundo. A Helena que me mostrou a foto dele, de como ele era. Eu sempre achei a voz dele muito bonita. Eu disse, gente, como que ele é? Aí a Helena me mostrou, olha só. Branco. Nossa, ele é bem jovem pra ter ter uma voz assim. É algo que eu assisto com as meninas, que é do interesse delas, e meu também, um conteúdo que eu consumo bastante. E quando você vê aquela pessoa que você tem essa certa afinidade, que você acompanha mesmo, que você conhece o trabalho, que você conhece o conteúdo, ser linkado com uma tragédia, ainda mais sendo acusado de algo que não tem absolutamente nada a ver, assim, no mínimo revoltante. Eu acho que eu nunca pedi isso pra vocês, de compartilhar um vídeo desse canal do Vida 3, mas eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo ou os outros vídeos que vocês assistirem que estejam falando sobre o Goulart. E no mais, é isso que eu queria trazer para vocês, que eu queria conversar a respeito do que tá acontecendo. Acho que infelizmente não vai ser a primeira vez. Reforço as minhas condolências aos familiares de toda essa situação. Eu espero que eles possam passar por isso da melhor forma possível, mais rápido possível, mas tendo a consciência de que os jogos não é o catalisador do problema. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aí, um gostei, se inscrevam para acompanhar nossos outros conteúdos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!